E aí, minhas amigas, meus amigos, tudo mais uma vez com vocês com uma receita, já sabem, incrível. É o bolo do mês de maio para o aniversário do Prato Fundo, PF 15 anos. E para dessa vez escolhi o quê? O bolo Marta Rocha! Acho que uma boa parte talvez deve conhecer este bolo, considerando que a audiência aqui do canal e do site é meio que millennium, talvez, não sei. Esse é um bolo bem década dos anos 80, 90, assim, bem vintage, né? Um bolo assim bem tradicional, diria, da confeitaria brasileira, talvez, não sei. Se tu não conhece, é um bolo que ele tem assim dois tipos de massa, uma de baunilha e uma de chocolate. Tem dois recheios não tão comuns, tem uma placa de suspiro, tem um crocantezinho, então ele é bem assim fora do usual, talvez, não sei. Escolhi esse bolo para fazer porque era o bolo que eu adorava quando era criança. Só que tem um plot twist, tem uma reviravolta que não faz muito sentido, mas vamos lá. Os recheios assim mais cremosinhos deste bolo é um creme de ameixa, assim, gente, ameixa passa, sabe? Ameixa passa, que tem muita gente que não gosta, mas então, o recheio que seria um creme de gemas, em algumas vai tipo uma baba de moça, que é quase a mesma coisa, porém, ao invés de usar leite, usa leite de coco, mas também vai gemas e pai tal. Então já deu pra perceber que não é um bolo de um sabor assim, digamos, um paladar infantil, mas eu adorava este bolo. Por incrível que pareça, todo aniversário tinha que ter este bolo Marta Rocha. E tem justamente esse nome porque, diz a lenda, não sei se é totalmente verdade, mas enfim, foi meio que uma homenagem, alguma coisa para Miss Brasil, que ganhou lá, Marta Rocha, e fizeram esse bolo em homenagem a ela. Se é verdade ou não, já não sei. Mas o pulo do gato é que a massa, geralmente original, é quase um pão de ló, alguma coisa assim. E é uma massa de baunilha, de chocolate, são duas, né? Então pode dar uma confusão. Troquei a massa, usei a minha massa tradicional de baunilha, que já tem aqui no canal, já tem lá no site, que ele é super coringona, super fácil. E com a mesma massa, você faz tanto a massa de baunilha quanto a de chocolate. E assa ao mesmo tempo. Sim, dividir a massa em duas assadeiras, que é uma coisa que eu não gosto muito de fazer. Mas dividir aqui, tenho duas assadeiras de, teoricamente, tecnicamente de 20 por 20, mas é um pouquinho menor. Que deu certinho, eu consegui fazer os discos para um bolo de 15 centímetros, como eu sempre faço. Bem mais prático, bem mais simples e o mais bacana aqui, pro meu caso, é que no forno eu consegui colocar para assar as duas ao mesmo tempo, né? Então aí já agiliza a brincadeira. Uma massa bem ótima para estar utilizando nessa receita. O modo de preparo dessa massa é o basicão, vocês já estão cansados de ver que eu já fiz várias vezes neste canal. A única diferença é que eu dividi em dois, em uma parte eu coloquei o cacau, já hidratado com água, porque ele dá uma ressecada na brincadeira, e na outra foi só a massa de baunilha basicona, tranquilo. Depois que assou, deixei esfriar completamente, e como eu ia montar só no dia seguinte, passei um plástico filme e coloquei na geladeira. Eu sempre gosto de trabalhar com as massas geladinhas porque eu acho que fica mais fácil. Depois, o que eu fiz? Tirei da forma, bonitinho, tirei o papel manteiga e com um aro de 15 centímetros, cortei, tirando o excesso da massa, nivelei para deixar o mais reto possível e dividi esse disco, um pouquinho até que alto, em duas camadas. Fiz isso tanto para a massa de baunilha quanto para a massa de chocolate também. Antes de começar a massa do bolo, eu fiz um pré-preparo antes rapidinho. Como eu estou usando a ameixa seca para fazer o recheio, um doce, né, melhor dizendo, eu coloquei a ameixa já com um pouco de água quente, que tem todos os detalhes aí na descrição, lá no site também, bonitinho as quantidades, para começar a hidratar. Então eu deixei lá e quando estava fazendo o bolo, ficou lá hidratando. Quando o bolo foi pro forno, aí que eu comecei a fazer o recheio. Deixar ele cozinhando, para ele ficar uma consistência mais cremosa, mais bonitinho e tal. Que é basicamente muito simples, gente. É cozinhar a ameixa na água com um pouquinho de açúcar. Cozinhou até ficar macia. E depois disso, eu processei com o mixer de mão. Durante o cozimento pode ser necessário colocar um pouquinho mais de água, então tem que ficar de olho. Vai levar em torno de uns 15, 20 minutos, vai depender da sua ameixa. Ah, eu já usei a ameixa aqui sem caroço para facilitar a minha vida. Agora o outro recheio que também pode ter uma diferença aí. Um creme de confeiteiro, um creme de gemas, uma baba de moça. Aqui, por hoje, eu fiz um creme de confeiteiro, um creme de gemas mais ou menos. Que tem as gemas, né? Que a gente guardem as claras que a gente vai usar depois. Tem um amido, tem uma farinhazinha, tem uma baunilha ali. Ele não fica tão firme
dependendo de como você olhar, igual um creme de confeiteiro. Porém, ele também não é tão líquido, ele fica cremoso, ele fica bem aveludado, é bem gostoso mesmo. Não fica necessariamente com o sabor de gemas, né? Porque tem baunilha e tal, mas, né, você pode sentir ali um fundinho de ovo se tu não gosta. Então já fiquei alerta. E as outras receitas que eu já vi também é a baba de moça, que a principal diferença é, ao invés de usar leite de vaca, usa leite de coco. Eu, particularmente, acho que eu não me lembro, se bem que faz muitos anos que eu não como o original que eu comi quando era criança, se era leite de coco mesmo. A confeitaria diz lá, que ela existe ainda até hoje, que é baba de moça. Porém, ela já mudou de donos várias milhares de vezes, então não sei qual que é a fórmula original. Mas enfim, hoje aqui é um creme de gemas basicão, bem fácil. Tudo numa panela só, não tem aquele papo de vai, volta, vem, vai. O grande tchan é só misturar o açúcar com os amidos, né? Com o amido de milho, com a farinha, com a gema ali para ficar bem mais homogêneo e depois colocar o leite e misturar, que não tem problema nenhum, não vai empelotar tal. E cozinhar, tem que cozinhar bem, deixar ferver para cozinhar essa gema, cozinhar esse amido, para ele realmente gelatinizar, ficar consistente, aquela coisa bonita e gostosa. Antes de usar, já vou falar aqui, ele vai ficar bem firme, ele vai ficar como se fosse um mingauzão bem espesso. O que a gente faz? Processa com o mixer de mão. Igual que a gente usou lá no creme de ameixas, a gente usa aqui depois de frio para ele ficar mais cremosinho. Ele vai mudar bastante a textura. Ele antes estava meio consistente, ele fica mais fluido, mais líquido. Mas é assim mesmo, não desespere, não está muito mole, é assim mesmo, tá? E a última camada, que ó, pode ser um pouquinho mais trabalhosa, se bem que ele é bem simples, é uma placa de suspiro. Sabe as claras que a gente separou do creme de gemas? Vamos usar aqui um suspirinho básico, gema nada, clara e açúcar, tá? Aqui eu usei 3 claras, daria para fazer com 2, mas como já tinha lá, também acabei usando, basicão, bem tranquilo, uma placa de suspiro, ótimo. Se você não quiser fazer, pode comprar suspiro pronto, tem para vender no mercado aí, então também dá. Então fica aí seu critério, dá para fazer os dois. Enquanto o nosso suspiro está assando, vamos fazer uma camada, mas não é bem uma camada, é um adicional assim para dar uma textura bem crocante, que é literalmente o crocante de nozes, que é o famoso lá na gringa, eles chamam meio que de pralinê. Para nós aqui a gente pode chamar um pé de moleque gourmetizado, porque ao invés de usar um amendoim, vamos usar nozes, riqueza, bem gostoso, ele dá uma diferença porque acrescenta textura, crocância, né? Mas é basicamente o quê? Nozes picadinhas assim, grosseiramente, dei uma leve tostada na frigideira, bem básico. Se quiser fazer no forno também pode, mas acho que na frigideira é mais rápido. E na mesma frigideira ou panela que você usou para tostar as nozes, a gente vai fazer o caramelo. Muito simples, açúcar, um pouquinho de glicose, um pouquinho de água, até chegar no tom de caramelo. Aqui eu recomendo que fique num tom bem âmbar. Então tem que tomar cuidado para não queimar, senão vai ficar muito amargo, mas ele tem que virar caramelo, tem que ficar com aquela cor característica de caramelo. Coloca de novo as nozes, dá uma misturadinha assim, rápida, tomando muito cuidado porque esse caramelo vai estar super quente, né? Porque açúcar ali, né? Bem quente, então cuidado. Retira e espalha sobre um tapete de silicone ou uma forma de metal untada com algum tipo de gordura, para facilitar a retirada deste caramelo, porque o açúcar ali vai estar meio bem grudento, né? Coloca ali, deixa esfriar. Fez isso? Vamos picar. Dá umas quebradas para ficar em pedaços menores e depois com uma faca você vem... Daria para fazer no processador? Daria. Porém, pode ser que o processador pulverize demais. A gente não quer pedaços tão pequenos, a gente não quer uma farinha. A gente quer pedaço que dá para morder bonitinho e tal. Mas também pode fazer. Estamos com todos os preparos prontos, já frios, bonitinhos. Vamos montar esse bolo. Aqui 2 detalhes. Como já sabem, todos os meus bolos geralmente são de 15 centímetros. Eu uso um aro para facilitar e geralmente também está envolvido, tem uma faixa ali, uma película, uma folha. É uma faixa. Uma faixa de acetato para facilitar, porque o meu aro não é tão grande geralmente, então eu também uso isso. E nesse bolo em específico não precisa, é opcional, mas eu usei porque já tinha aqui que sobrou de um outro bolo, que é uma calda de açúcar de baunilha. Então eu usei para molhar as camadas de bolo também. Não precisa de novo, mas se quiser pode usar, tá bom? Olha, que eu tenho minha cola porque é meio complicado. Meio complicado não, tem muitas camadas para a gente não se perder. De baixo para cima, o que a gente fez? Temos ali uma placa do bolo de baunilha, como a primeira camada ali que vai sustentar esse bolo todo, né? Molhei lá com a caldinha de baunilha.
Depois disso, um creme de gema, o creme de gema ali, coloquei, espalha bonitinho. Depois, sobre esse creme de gema, salpica um pouquinho crocante de nozes. Fechou? Fechou, beleza. Daí vem uma placa do bolo de chocolate, molha de novo com a caldinha se quiser. Daí vem uma camada do creme de ameixa, olha só. Sobre a ameixa, salpica de novo um pouquinho crocante de nozes. Feito isso, beleza. Sobre isso vai quem? Vai a placa de suspiro, coloca ela lá bonitinha. Lembrando que a de suspiro eu sempre faço um pouco maior as placas e também eu cortei do tamanho do disco do meu aro de 15 centímetros, tá? Sobre suspiro, de novo, uma camada de creme de ameixa, pouco mais de nozes. Daí vem a última placa do bolo de chocolate, também molha ali com a caldinha. E daí vem a camada de creme de gemas, espalha bem bonitinho, nozes de novo e por fim finaliza com a última camada do bolo de baunilha. Antes de colocar, eu também molhei um pouquinho com a calda e coloquei. Daí a gente dá uma pressionadinha bem bonitinho para nivelar, tal, bonitinho. O creme de gemas fica um pouquinho mole, porque justamente eu passei ele no mixer, no processador, melhor dizendo. Processador não, no mixer mesmo. Então ele fica um pouquinho mais mole, alguma coisa assim. Então, terminou? Geladeira. No mínimo 1 hora. Se for possível, deixa por mais tempo. 1h30, 2, para ele voltar a ficar tudo firminho, para não ter o perigo de dar uma desmilinguidinha, tá bom? E a cobertura tradicional desse bolo é chantilly. Basicamente, bati creme de leite com um pouquinho de açúcar e fui espalhando para deixar mais nivelado, mais bonitinho. Dito isso, eu acho que dessa vez eu bati um pouquinho demais no creme de leite, ele ficou um pouquinho com textura. Não chegou a virar manteiga e nem ficar totalmente talhado, coagulado. Eu acho que eu bati só um pouquinho a mais, só afetou realmente o visual. O sabor continua com o sabor de creme de leite, não tá com o sabor de manteiga e também não dá para sentir no paladar. Só visualmente ficou um pouquinho, aquela coisa, bati um pouquinho a mais, mas enfim, né? Acontece. E eu não ia fazer de novo porque creme de leite é caro, né, minha gente? Então, né, usei assim mesmo porque é só questão de efeito visual. Se você olhar na internet, como é que se diz? Decoração mais tradicional, usa realmente um pouco de nozes, pode usar outro tipo de castanha, né? Uma pecana, a vida aí. E muitos também usam cereja em conserva, marrasqueiro, né? Bonitinho também pode usar. Eu acho que não orna tanto, porque não combina ali, porque dentro dele não tem cereja, mas enfim, né? Pode ser também utilizado. E o outro que usa muito, que eu até pensei em comprar, fazer jamais, que é fio de ovos. Mais anos 80, mais vintage, impossível. Fios de ovos. Sei fazer? Sei fazer. Mas, como eu sempre falo no Twitter, eu escolho as minhas batalhas. Jamais que eu vou fazer em casa. Nossa senhora, nossa mocona, não. Ia comprar, mas como uma coisa assim meio difícil, tá encontrando assim fácil? Falei, deixa pra lá, vou usar o crocante mesmo que já tem, tá ótimo. Olha, ficou assim incrível, as camadas certinhas, bem niveladas. Eu sempre fico assim, fico sempre admirado que os bolos ficam com as camadas bem certinhas. Tudo bem que eu sei porque que ficou assim, né? Porque a gente usa um nivelador, né? Deixar espalhar direitinho, mas eu sempre falei, tem um professional ele.
tão bonita, minha gente. Então, esse era o bolo que eu mais gostava quando era criança. Não entendo por quê, porque não tem sabores tão infantis assim, né? Imagina, gente, creme de ameixa. Creme de ameixa, né? Uma criança meio esquisita, a gente era pra gostar disso. Mas já mostra que eu sempre gostava de comida, hein? Bolo riqueza, porque, ó, tem um suspiro, tem nozes, tem um creminho de gemas, assim, um bolo que na verdade são dois, porque tem duas massas, né? Tem o de baunilha e tem o de chocolate, né? Então muita riqueza mesmo. E é um bolo com várias camadas, assim, tem uma diferente textura, assim. Se você, minha amiga aqui que tá me assistindo é Jove, geração Z, nunca experimentou, recomendo que experimente. Tudo bem que eu acho que não é tão fácil de encontrar. Sei que no sul aqui é mais tranquilo. Eu acho que em São Paulo também deve ter em algumas confeitarias, né? Então eu não sei. Mas se você gostar desses sabores assim mais nostálgicos, vintage, eu aconselho experimentar porque é um bolo bem gostoso. Particularmente acho que ele é equilibrado. Ele não é tão doce, tem diferentes texturas, então as camadas se conversam. E eu acho que para mim o que faz esse bolo bom é o crocante e a ameixa, por incrível que pareça, né? Enfim. E outra coisa que já estou divagando, que eu devia estar comendo bolo, mas enfim, em alguns lugares chama-se de torta. Daqui já vamos para uma treta. Para mim, voz da minha cabeça, é um bolo, porque não tem massa de torta aqui. Eu sei que é uma questão de nome, tem uma influência europeia, parará, tá, não. Mas assim, bolo tem sempre essa massa mais macia, mais molinha, aerada, né? Massa de bolo, né? Já torta vai ter uma massa mais crocante, mais durinha, uma pâté brisée, uma pâté sucré, sabe a massa podre que a gente chama aqui no Brasil? Aquela massa de torta de frango, de creme cremoso, ó, de queijo cremoso, enfim, né? Torta de palmito, uma quiche Lorraine para quem é chique, ou até mesmo a nossa torta que a gente usa a bolachinha maisena lá para fazer. Para mim aquilo é torta. Se alguém falar, vamos comer uma torta, eu penso naquilo, né? Eu sei que tem a questão de regionalismos, né, no Brasil, porque o Brasil hoje, lembre-se, gente, um país enorme, gigantesco, vai ter essas idiosincrasias, né, em relação. Mas já fica aqui minha treta. Para mim é bolo, tá? Mas enfim. Sim, e como é aniversário de 15 anos, quero presente. Todo vídeo eu falo, mas eu sei que é chato, mas me ajuda aí, porque eu acho que a gente não vai conseguir, mas me ajuda. Quero chegar até 100 mil inscritos até o final do ano, porque aí o YouTube manda pra gente a plaquinha comemorativa de 100 mil inscritos. Eu quero ganhar esse ano. Vou conseguir? Provavelmente não, porque, né, estamos em maio, eu deveria estar já com 95 mil. Não estou ainda, né? Falta quase 10 mil ainda. Então, fica aí no apelo, ajuda nós, não custa nada, de grátis, né? Olha só esses vídeos bacanas que eu posto aqui, você não gasta um centavo. Se quiser gastar, pode também, porque a gente tem um sistema de apoio. Então, fica aí. Mas, sério, eu quero a plaquinha mesmo, gente. Me ajuda aí, porque pelo andar da carruagem, acho que eu não vou conseguir até o final do ano. Mas a gente tem fé. A gente tem esperança, mas enfim, né? Então, um bolinho muito gostoso, espero que faça, espero que goste. Se você já experimentou, comenta aí. Se você não conhecia, comenta também. Dá joinha que ajuda bastante. Passa lá no meu Instagram e a gente se vê numa próxima. Bye! Tchau! Tananana. Olha, gente, vale muito a pena. Faz aí. Que caro!